A paz do Senhor a todos, estamos dando início a mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético. Hoje o nosso tema será moeda bíblica ou moedas bíblicas e quem vai falar sobre isso, eu e o pastor Luiz Eugênio, que está aqui comigo, Pai do Senhor. O assunto é muito vasto, muito extenso, e por isso que eu e o pastor Luiz Eugênio, nós vamos tratar desde o início aquilo que a Bíblia fala em dinheiros, valores e moedas. Eu tenho aqui comigo, nós vamos mostrar, vou falar um pouquinho aqui para todo mundo continuar até o final, porque nós vamos mostrar aqui, nós temos aqui, o denário, temos a dracma, temos o shekel de Tiro, temos as moedas da viúva pobre, temos aqui um asse, e temos R$1 para comparar com o tamanho das moedas como que eram. Então, temos muito assunto de moedas que nós vamos falar uma por uma como é que funcionava essa questão de moedas. O Senhor Jesus, ele falou de moedas. Olha só, lá na parábola do samaritano, ele fala quanto é que custava a hospedagem. Ele disse assim, eu vou deixar 2 dinheiros. Lá no tributo, tinha 2 tributos. Tinha o tributo do templo e também tinha o tributo do império. Quando ele diz ali da moeda, quem é que está na face ali, ele está falando do tributo do império. Mas quando lá aquelas testemunhas lá tentam intimidar Pedro, o teu senhor não paga impostos, aquele imposto ali já era o imposto do templo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos dar início aqui, o pastor Luiz Eugênio vai dar o início aqui contando lá no começo da Bíblia como é que funcionava essa questão de trocas de moedas. Bom, meus irmãos, vamos aqui ao assunto, que é muito interessante esse assunto. Isso aí é a chamada, a numismática, né? Numismática. Numismática, só para a gente entender. Numismática, ele trata de moeda, dinheiro, cédulas, né? E medalhas. Então, essa é a numismática. A numismática, vamos falar, a numismática bíblica, né? Que mostra as trocas, como é que ela fez, as compras. Aqui, o primeiro ponto, nós temos que observar o seguinte, a questão da numismática. Eu vou primeiro ler um texto, em Gênesis 20:14, que diz assim, Gênesis 20:14, Deus, a palavra de Deus diz assim que, então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, a sua mulher. O que eu queria falar desse primeiro ponto, nós vamos falar do primeiro ponto, que nessa época do Gênesis 20, que não havia moedas ainda. As operações eram feitas tudo por trocas. Embora essa questão de troca daí, até hoje tem gente que faz troca, troca um terreno pelo outro, faz negócio, mas naquela época não tinha dinheiro, nem papel, nem moeda, então as coisas eram feitas por trocas. Então aqui Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e o deu a Abraão. Ele restituiu a Sara. Veja só, aqui foi um negócio já feito, um negócio que Abimeleque estava com Sara ali e viu que não poderia permanecer, só mostrou que tinha digamos que Sara era a mulher de Abraão, né? Então ele não podia ficar no reino dele ali. Então o que aconteceu? Foi o primeiro negócio registrado assim, essa negociação. Agora vamos partindo aqui, vamos indo à frente, vamos ver outro caso que aconteceu com Abraão, em Gênesis 23:16. Diz aqui, vou ler a Bíblia aqui, e tendo Abraão ouvido isto, a Efron pesou-lhe a prata do que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Olha só, era moeda corrente, né? Abraão, aqui o texto, ele não aceitou, eles queriam dar até aquilo de graça para ele, falou, não, isso aí que não, vou pagar. Ele comprou um terreno. Porque Sara faleceu, né? Exatamente, ele comprou o terreno. Agora é interessante lembrar que esse terreno que ele comprou, em Macpela, né? Fica localizado em Hebron, esse local que ele comprou na época aqui, na Samaria ali, localização da antiga Judéia. Esse lugar ele comprou, não queria de graça, não queria aquela doação, porque eles achavam que Abraão poderia doar. Não, Abraão, você pode ficar com o que você quiser. Não, Abraão, não, eu vou pagar
para que... Homem justo, né? E você veja só, aliás, esse local, vamos observar que esse local aqui que Abraão comprou, é o local que vai ficar como referência na Bíblia. Agora, é importante lembrar o seguinte aí, né? Essa negociação que Abraão fez aqui, como é que era? Ó, aqui diz o texto que ele pagou em 400 ciclos de prata, moeda corrente. Como é que era a questão do ciclo de prata? Vamos explicar essas duas tacinhas aqui, né, essas duas vasilhas. Vamos entender que isso aqui era uma balança. Então, nós vamos falar aqui, o ciclo eram pedras, eram pesos, eram medidas de peso, que também o ciclo em hebraico é shekel. Então, o ciclo, a mina e o talento eram medidas de peso. Não tinha moeda ainda, não era moeda, era um peso. O ciclo era uma bola de pedra, podia ser de qualquer coisa, eles usavam pedra. O ciclo no Antigo Testamento tinha 3,85 gramas, então não era muito pesado. Já a mina tinha 550 gramas e o talento chegava a ter 33 quilos. Era pesado, hein? Então era muito pesado. Depois não vamos falar sobre a parábola dos talentos. Mas olha só, vamos pegar o ciclo aqui. Então, uma bolinha dessa que tinha 3,85 gramas era colocado em um lado da balança. E aí vinha do outro lado e colocava prata. Então aqui, ó, botava o ciclo, botava a pedrinha com 3,85 gramas aqui. E aí colocava prata até dar 3,85. Aí tirava um ciclo. Aí deixava o mesmo ciclo aqui, mais 3,85 gramas de prata, até dar 400 ciclos de prata. Então, aí juntava aquela prata ali e levava. Então, o ciclo era uma pedrinha dessa que servia como peso e ele tinha 3,85 gramas e aí colocava a prata ou o ouro aqui do outro lado até dar o valor. Então, Abraão, ele pagou pelo terreno para sepultar Sara, né, que está lá em Gênesis 23:16, ele pagou 400 ciclos de prata. Então, colocava o ciclo aqui, uma vez, duas vezes, até 400, e os filhos de Et lá levaram, então, esse valor em prata. Assim funcionava essa questão das unidades de peso no Antigo Testamento. Aliás, esse local aqui é o local que os judeus consideram como a local de sepultura dos patriarcas, né? Esse local de Macpela. Agora, é interessante lembrar, Ian, nesses pesos que você falou, porque o peso de ouro, evidentemente, era muito mais valoroso que de prata. Né? Valor, São os dois recursos que usar, ouro ou prata, né? Agora, você observa esses dois potezinhos como se fosse uma balança, né? Uma balança. Até hoje a balança é usada. Você vai no supermercado, pesa lá, ó, deu tanto aqui. Então, na verdade, de outra forma é utilizada hoje, mas é usada a balança, né? Então, tem o peso de ferro lá de 200 gramas, 400 gramas, 1 quilo. Né? O ciclo aqui era um pezinho que pesava 3,85 gramas, a mina era já 550 gramas e o talento era 33 quilos. Era muita coisa. Porque aí Ian, já mudamos da era do troca para já usar o peso, né? Não tinha da moeda, mas já tinha um peso ali, pesava tanto que o ouro tinha um valor, tanto que o peso do ouro, da prata, né? E nós vamos ver a história da moeda, né, que foi lá no século VII a.C. Então, a primeira moeda registrada, né, nós temos essa história aí, a primeira moeda registrada foi lá em Sardes, na Turquia. Nós fomos lá agora, nessa viagem que a gente fez lá das 7 cartas. Eu fui lá no Museu de Istambul, e lá eles têm uma coleção, vocês vão ver aí nas imagens, lá nessa parede aí de numismática, lá nesse Museu de Arqueologia de Istambul, o pastor Luiz Eugênio lá conta a história de como eles cunhavam a moeda. Então, tá lá na parede, uma parede enorme, uns desenhos como se fossem reais ali, as pessoas estão vendo aí, um aquecia o ouro ou a prata, aí colocava ali, a pessoa vinha com um punho, que era uma haste que tinha o desenho da moeda aqui, e aí ele vinha com a marretinha e pau! Batia ali e saía a moeda. Então, nenhuma saía igual uma outra. Era uma forma, né? Era uma forma. Agora, isso é interessante lembrar que, na verdade, a moeda já surgiu, começou a derreter. Em vez de pesar o negócio ali, começaram a diminuir o tamanho e
E esse pezinho ali era o valor, né? Então esse rei da Lídia, lá no século VII, entre o ano 600 e 700 antes de Cristo, ele era o rei lá nessa região da Lídia, que é ali na Turquia, e que a capital era Sardes. Lá tinha muito ouro. Ah, tá. E aí o que aconteceu? Ele teve essa ideia, vamos fazer uma moeda. Essa primeira moeda, eles têm lá no museu, eles têm uns 200 exemplares dessa moeda lá, daquele tempo, está aí nas imagens. Essa primeira moeda, ela só tinha uma estampa, só de um lado. Então ela não tinha os dois lados, né? Eles chamam de anverso e o verso, mas nesse caso só tinha um lado, essa primeira. E olha só, os persas, né? Ciro foi lá e conquistou essa região. E aí Dario, após Ciro veio Dario I, chamado Dario o Grande, né? Ele encunhou, podemos dizer que é a segunda moeda, o dárico. O dárico, e eles têm lá vamos ver nas imagens, eles têm os exemplares lá. E aí o que aconteceu? Ele já colocou a estampa dos dois lados. Então, ele já aprimorou a moeda ali. Quando ele invadiu Lorena, ele achou moeda, achou interessante aquilo. Achou moeda, ideia, né? E já comprou a ideia. Então, daí já veio o Dárico, aí o Alexandre o Grande, quando conquistou lá da Grécia, daí já veio a dracma, né? E o Museu de Arqueologia da Turquia, lá de Istambul, ele tem uma coleção muito completa. Ele tem desde esse período e vai dos reis. E até é interessante a gente falar que as moedas, elas contam uma história muito interessante. A história, né? Da humanidade, né? A história da humanidade. São artefatos arqueológicos muito importantes. Porque, essas moedas que estão aí no museu lá, são de 700 anos antes de Cristo. E estão ali, e como a região da Turquia deu muitos terremotos, o que aconteceu? Cobriu essas coisas, e agora eles não escavaram ainda nem 10% do que tinham que escavar. E já estão achando essas coisas praticamente perfeitas, né? Porque ficaram enterradas, e o ouro não se desgasta, né? A prata, se ficar ali naquele lugarzinho ali, ele não se desgasta. Então eles acharam muitos exemplares de moedas, e lá no museu então de arqueologia tem essas provas, né? Agora o Dari ele implantou um sistema monetário dentro do império dele, né? Agora vou fazer negócio com moeda aqui. Vai ter, quando ele invadiu lá a Lídia, que ele descobriu o caso da moeda, ele implantou do império dele esse sistema de negociação, né? Aí a circulação, aquilo que ele chama de escambo, né? Lá no passado trocava mercadorias, agora já teve um sistema monetário, né? Já começou a circular, já tinha os bancos já, né? Já começou a ter banco, ter sistema, né? E por isso quando a gente vê lá em Jesus, já 600 anos depois, já tinha os cambistas. Os cambistas, aquilo ali é um problema, né? Aquilo ali, né? Já começa. Mas então, nós vamos andar um pouco agora, vamos chegar nas moedas, no tempo... Depois tem que falar nessas moedas que... Esse cambista do tempo, vamos ter que falar nesse assunto. Vamos falar nesse assunto também. Eu quero mostrar aqui, pastor, deixa eu só pegar aqui assim, ó. Isso aqui é um livro, esse Antônio Zoeiro, ele fez esse livro sobre a história da moeda romana. Rapaz, ele levou 18 anos para fazer isso aqui. Olha as histórias que tem aqui. Quantas páginas isso aí? Para levar, só de figura que tem de moeda? Fotos e fotos de moedas romanas. Rapaz. Então, a moeda tem muita história. A história é longa, né? A história é longa. Esse aqui, ó, ele tem a história, a numismática bíblica, né? Aqui o André Padilha. Então, esse livro aí é muito interessante. Se o sujeito quiser entender um pouco de moedas bíblicas, vale a pena ter esse livro. É um livrinho, não é nesse estilo aqui. Grande, né? Esse é muito detalhista, né? Esse aqui foi na profundidade da moeda romana, né? Esse aqui. Então, agora esse aí dá uma explicação boa sobre moeda, esse livro aqui, viu? E aqui tem o Paulo Fim. O Paulo Fim também, ele faz comparando moedas da antiguidade, né? Então ele faz comparações aqui, ó. Ele mostra essas moedas da Lídia aqui, ó, que tinha um lado uma estampa só. Ele pega aqui exemplares, né?
e faz as comparações. E aqui, esses dois livros, eles contam a história. Por exemplo, tem uma história interessante, né? Mas isso aqui nós não vamos detalhar agora, não. Mas lá, quando começou a revolta judaica em 66, lá no tempo de Nero, a primeira coisa que os judeus fizeram foi colocar, como as moedas circulavam de mão em mão, eles fizeram as moedinhas da revolta, né? Tem até o nome dessa moeda, que eu não estou lembrado, não. Você lembra o nome dela aí, aquela moeda que criaram naquela época? É da resistência. É, a moeda da resistência. É a moeda da resistência. Aqui, nesse aqui, ele conta essa história. Não, eu vi. Então ele conta a história. E em vários lugares conta, né? Mas ele conta essa história. Então os judeus botam assim, Judéia livre. Judéia livre. Ia passando de mão em mão, o povo começou a se unir com isso. O nome da moeda, Ian, é moeda dita Ivédia Capta. Ou seja, que é Judéia capturada, né? Mas essa aí já é a resposta de Vespasiano. Os judeus colocaram a moeda da resistência de 66 a 70. Aí quando Vespasiano, o pai de Tito, ele destruiu Jerusalém, eliminou a revolta, ele faz 48 tipos diferentes de moedas Judéia Capta. Então ele faz Judéia rendida, Judéia capta, depois os filhos dele lá, o próprio Tito, eles põem no anverso da moeda, eles colocam ali uma tamareira, um soldado judeu amarrado e uma mulher judia chorando. Tinha muita representação. Meio de joelho, então eles botavam ali chorando. Depois, mais tarde, eles já põem a oliveira, já a mulher ali mais feliz, o outro só dizendo assim, agora está tudo certo, eles concordaram em ser rendido, é melhor para eles, então eles começaram a fazer uma política. Na verdade, as moedas é o seguinte, muitas vezes os imperadores botavam a imagem dele na moeda, botavam eventos, né, eventos também era colocar na moeda, também você vê até moeda brasileira, tem eventos e botavam também o culto que os imperadores queriam, colocava muitas coisas. Você vê até a moeda do Constantino, né? Aliás, era interessante, Ian, você mostrar aqui, por exemplo, tinha o shekel, que era a moeda, né? Está aqui o shekel. O shekel. Vamos ver o shekel. Vamos ver aqui, ó, olha só. Nós temos um real e aqui o shekel de Tiro. Focaliza de perto. Esse aqui tinha 14 gramas de prata, o shekel de Tiro. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a organização das moedas. As moedas romanas eram o denário, o asse, ou o as, né? O quadrante e o lepton, que era a menos valiosa. Depois, como eles conquistaram a parte da Grécia, eles pegaram aquelas moedas ali da área da Grécia e da Turquia. Então veio a dracma, a didracma, o estáter e o óbulo já eram moedas gregas. Mas continuou valendo no Império, porque eles conquistaram aquela parte. Então, tinha as romanas do Império, tinha as locais da Grécia, e aqui na região da Judéia, a única moeda que circulava na Judéia local era o shekel de Tiro. E por isso, tem várias versões, né? Então, diz que a pureza de prata dela era maior, era maior que as outras, era 94% de pureza, né? Esse shekel aqui, nós adquirimos quando fomos lá em Israel. Compramos lá numa loja de antiguidades, né? A gente não tem certeza que ele é verdadeiro, a gente não mandou, né? Mas ela tem o peso, ela é de prata e mesmo que seja uma réplica, ela é muito dentro daquilo que era o real. Ela tem uma águia de um lado e do outro lado aqui tem o rosto, que dizem que era lá um mito, lá que era o tal do Melcartes, mas também dizem que era a face do prefeito de Tiro. Tiro foi uma cidade muito famosa e a gente tem que fazer um programa só sobre Tiro. Ela tem profecias sobre Tiro, né? E hoje uma parte da cidade, a cidade mesmo de Tiro, está debaixo do mar, está debaixo da água. Deu um terremoto lá e tem uma profecia falando sobre isso, né? Mas Tiro foi uma cidade muito organizada. Tiro cunhava a moeda para
a Judéia, porque a Judéia mesmo, ela era, como ela estava rendida, ela não podia, o Império Romano não aceitava ninguém cunhar moedas novas, né? Então, provavelmente foi uma estratégia deles de cunhar lá em Tiro, e era de circulação, por isso que essa é a provável única moeda aceita no templo, né? Por isso que havia os cambistas, eles vinham com dracma, denário, e tudo isso. Isso aí é até importante lembrar isso aí, os cambistas aqui, um texto que diz aqui sobre os cambistas, é interessante aqui, com Jesus, aqueles cambistas no templo, já que você falou dos cambistas, vamos fazer uma menção aqui. Vamos começar da vez. Eram comerciantes. O que acontecia ali no templo? No templo, as pessoas chegavam, né, para fazer as suas ofertas. E eles tinham, rapaz, tinha um negócio lá também, é o seguinte, que a pessoa chegava para fazer oferta e às vezes é igual você vai chegar, você viaja para o exterior, você leva real. Você tem que passar numa casa lotérica e trocar por dólar, né? Porque você vai para os Estados Unidos, vai para outro lugar, o euro, você vai para a Europa. Então, eles chegavam de outros locais com moedas diferentes, trocar pela moeda que eles iam fazer oferta no templo ali. Mas sabe que tinha alguns também, Ian? Tinha alguns que chegavam ali para dar oferta, traziam os animais dele, aí tinha aqueles que examinavam o animal, né? Falavam, ó, esse animal está com problema. Para exatamente poder comprar o negócio dele lá e trocar. Eles aprimoraram o negócio, né? A turma não era brincadeira. Começou com moeda, daí já começaram a trocar os animais de oferta. Jesus expulsou aqueles cambistas do templo, um momento até que muitos que ele falou, a minha casa chamada casa de oração. Eu posso fazer templo, né, aqui em Marcos 11, 15, ele fala sobre a limpeza do templo que Jesus fez ali. Na verdade, o que acontece nessa questão? Muitas vezes, o homem começa a fazer comércios e vai levando tudo para o lado material, né? E Jesus falou o seguinte, que ali não é lugar para aquilo. Não que ele estava condenando aquele tipo de comércio, mas ali dentro do templo não é lugar para aquilo. Comércio, negociação dentro do templo, coisa que, na verdade, havia interesses financeiros deles, porque eles queriam o seguinte, ganhar dinheiro trocando e vendendo alguma coisa. Vendia ali animais também para o sacrifício. Então, tudo aquilo ali. A lei judaica exigia o seguinte, aqui em Êxodo 30, a partir do verso 11, diz o seguinte, que a lei judaica existia meio ciclo no templo. Aqui, ó, quer ver? Ele disse o Senhor a Moisés, quando fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolarem. Aquele que passar o arrolamento dará isso metade de um ciclo. Metade de um ciclo. E, aliás, isso aqui é um dos problemas, Ian, isso aqui é um dos problemas que Davi teve. Que Davi, quando ele fez aquele recenseamento, segundo alguns comentaristas, diz que ele não cumpriu essa lei do resgate aqui, certo? Ele fez o recenseamento e não cumpriu. Porque quando faz o recenseamento, tinha que pagar esse ciclo. E era a questão pelas pessoas que iam ser recenseadas. E no verso seguinte, fala que é a partir dos 20 anos, né? Não, exatamente. Para que não haja entre eles praga nenhuma. Olha só, olha o que tinha que ser feito. Para que não haja praga nenhuma quando o arrolares. E aquele que passou o arrolamento dará isso metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este é o ciclo de 20 geras. A metade de um ciclo é o ciclo da oferta. Normalmente a contagem é sempre feita de 20 anos para cima. Agora, o ciclo no Novo Testamento é esse aqui. Então, e continuou, se a gente vai ver lá, olha só que história interessante. Jesus, ele confirma o meio ciclo. Porque quando lá as autoridades lá quiseram fazer uma pegadinha lá com o Senhor Jesus, colocar ele numa situação, eles vão em Pedro e dizem assim, Pedro, o teu mestre paga o imposto, aqui falando do imposto do templo. Ah, bom, isso é outro interessante, eu tenho que comentar também. Por quê? Aí o Pedro ficou na dúvida, foi lá falar com o Senhor Jesus. Senhor, eles estão lá falando do imposto. Como Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele não precisaria pagar imposto. Certo. Né? Aí, do templo. Mas Pedro chega para ele e diz assim, olha, estão falando do imposto. Aí Jesus diz assim, ó, vai lá, lança o anzol no mar e o peixe que vier pega a moeda e paga o imposto por mim e por ti. Certo. A palavra diz que a moeda que foi pega ali foi um estáter. O estáter, ele tinha o mesmo valor
do ciclo, ou seja, ele valia 4 dracmas, ou 4 denários. E o ciclo aqui valia 4 denários, ou 4 dracmas. Aí Jesus diz, ó, paga por mim e por ti. Então era 2 por mim e 2 por ti. Então mostra que era meio ciclo. Exatamente. A metade de meio ciclo. Então, lá no passado, essa que o pastor Luiz Eugênio leu, era meio ciclo de questão de grama. Né? Então, se era 3,85 gramas, dividia por 2, agora, pagava aquilo ali como imposto do templo. O que acontece, na verdade, os cambistas trocavam moeda, porque as pessoas chegavam com moeda com a insígnia do imperador ali, certo? E no templo não se aceitava tipo de oferta com o imperador. Então o que acontecia? Eles trocavam moeda, mas só que os caras eles tinham lucros lá em cima com aquela troca ali, que eles pegavam a moeda que eles tinham. Sim, vinham de todo lugar do mundo, vinham da Espanha, foi achado moedas da Espanha. Lá. Então, e as moedas tinham ali a questão do imperador pagão, então não aceitava essa moeda para poder... Então, eles faziam a troca, só que na troca eles queriam só ter lucro, né? Era lucro demais, então... E também fazia a mesma coisa com animais, quando trazia animais também. Então, era uma negociação. Aliás, o Senhor Jesus, ele condenou veementemente isso, né? Aliás, nós glorificamos o Senhor porque... Essa negociação, de não temos nada contra quem faz, é preciso, mas na igreja não temos esse negócio de pedir dinheiro na igreja. Pedir dinheiro, irmão, tem que dar oferta, tem que dar não sei o quê, porque dinheiro, nós vamos ver depois na frente que o Senhor nunca precisa de dinheiro, né? É lógico que precisa de dinheiro para manter o tempo, para fazer as construções, tudo ali, mas essa questão do capitalismo fez forçar muito a questão de dinheiro e... Aliás, tem aquele texto que nós vamos ler aqui depois aqui, que mostra que o dinheiro é o seguinte, o dinheiro, ele não é a raiz do mal, não é o dinheiro, certo? É o amor ao dinheiro que é a raiz do mal, né? Elas vão falar, o dinheiro é a raiz do mal. Não, é o amor ao dinheiro. A pessoa se gananciosa demais. Agora, aqui no templo, eles estavam... É um local que não podia fazer esse tipo de negócio, eles queriam fazer negócio de todo jeito. Ainda vamos... Agora, nós temos que lembrar que esse problema continua até hoje. Sim. Muita gente quer fazer negócio dentro da igreja, negócios dentro da igreja, usar a religião para ganhar dinheiro, para ficar milionário, não sei o que, tudo isso, né? Assim, pastor Luiz Eugênio, nós vamos ver aquilo que o pastor estava falando lá no passado. Por que surgiu essa questão do imposto do templo? Porque a tribo de Levi ela não ganhou herança na terra, porque eles passavam seus sacerdotes. Exatamente. Aí o Senhor instituiu o meio ciclo por pessoa a partir de 20 anos, porque tinha que dar manutenção no templo e os levitas que não tinham terra, não trabalhavam porque eles eram sacerdotes, então eles também viviam dessas receitas do templo. Isso foi uma coisa instituída lá no passado. E olha só, e aqui nesse período do Senhor Jesus, a gente foi lá em Jerusalém, a gente vê ali naquelas escadarias, ali já tinha as lojinhas dos cambistas. E todo o pátio do templo era considerado o templo, porque só quem entrava lá dentro do templo era o sacerdote e o sumo sacerdote. As pessoas levavam ali no pátio do templo, ali a sua ovelhinha, ali tinha o local que ele apresentava, né? E então os cambistas foram tomando conta ali dos arredores e fazendo as suas casinhas de câmbio, né? Então o que acontecia? Eles vinham do mundo inteiro. Exatamente. Com as suas moedas, como o pastor Luiz a gente estava falando. Então eles vinham com dracma, com denário, com plutá, com oace, né? E aí chegava ali, no templo só era aceito o shekel de Tiro. Certo. Então por isso que tinha os cambistas. Aí eles trocavam a moeda, daí o sacerdote, ele só aceitava. Por isso que fica claro aqui uma coisa, pastor Luiz Eugênio, que as 30 moedas que Judas aceitou foram 30 dessa. Dessa aí, né? Por quê? Porque se o templo só aceitava essa aqui e ele negociou com os sacerdotes, os sacerdotes não usavam outra moeda. Mas é isso mesmo. Então eram 30 dessa, ou seja, era a moeda que valia 4 dracmas ou 4 denários. Então, 30 dessa e 30 também era o preço pago por um escravo na época. Então, Jesus ele foi vendido pelo valor, o preço que os sacerdotes pagaram era o valor que tinha um escravo. Mas tudo indica, né, por essa forma, que os sacerdotes deram 30 moedas
É o preço shekel de Tiro. É o preço da redenção. Foi né? o preço, da redenção do Senhor Jesus. Agora, já quem está falando nisso, vamos pegar essa moeda aqui, ó. Esse aqui é o denário. Esse denário aqui, ele é verdadeiro. Tá, olha aqui, vamos pegar aqui o... A câmera vai pegar direitinho o denário. Tá lá, a moeda de R$1 e o denário. Esse denário, ele é de prata e tem aqui a face do Tibério César, aqui, ó. O Tibério César, ele reinou do ano 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo. Ele era o César do período de Jesus. Então, essa moeda aqui, ela circulou provavelmente no período de Jesus. E aqui tem uma coisa. Aqui eu falo de um outro tributo, pastor Luiz Eugênio. O tributo do Império. Certo. Que também eram 2 denários. Então, quando vieram para Jesus, quem é a face que está na moeda? Aí, César, essa face aqui, ó. Era essa moeda aqui. Quem é na face? É o César, aqui, o Tibério César. Agora, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então agora, essa moeda isso aqui. Isso é interessante, esse versículo aqui de Mateus 22, 21, diz assim, Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus fez uma separação entre o que é de Deus e é do homem. Agora, Jesus deixou aqueles que o indagavam numa situação que eles não tiveram como contestar. Porque, olha só, ali tinha os herodianos, os de Herodes, que ele não podia reclamar do que Jesus falou. Por quê? Porque o governo de César não foi atacado. Falou, dá ao César o que é de César. Então, ele não podia reclamar. Tinha os fariseus. Os fariseus também era outro também que ele podia se queixar também, porque Jesus falou o seguinte, ó, falou a confissão deles, para dar o que é de Deus e o que é de César. Então, o Senhor Jesus mandou separar. Tinha os zelotes também. Então, não podia reclamar. Não há motivo que Jesus falou o seguinte, ó, quando Jesus falou para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele mostrava para os zelotes que estavam ali que não há motivo para revolução, que era a preocupação do império, ter revolução ali, alguma coisa acontecer. Então, Jesus, uma resposta sábia dessa aqui, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles ficaram ali sem responder. Ele respondeu a todos ao mesmo tempo e eles não tinham como reclamar da resposta dele, porque ele falou, ele pensava que ele pudesse falar, não, César aqui não tem nada a ver, não. Ele quis estabelecer, aliás, Ian, isso aqui é importante lembrar, que ele estabeleceu aqui o seguinte, ó, o que é o governo, ninguém gosta de pagar imposto, mas tem que pagar, não tem jeito não tem para onde correr, irmão. Então ele falou, é de César, é do governo, dá para ele. Então, Jesus recusou a agir politicamente aqui, ele quis mostrar a diferença entre o espiritual e o material. Então isso é muito importante, irmão, porque aqui ele mostra que nós não podemos tentar infringir uma coisa, por exemplo, aqui ele podia falar, não, César não tem direito, não, de quem é essa foto aqui? Mostra aquela moeda de novo, a foto do César aí. Aqui, essa aqui, ó. Que Jesus falou. Essa aqui. Essa aqui, né? Essa aqui que exatamente, ó, então, exatamente, ó, tem até uma coroa, né, que está com uma coroa na cabeça que ele aqui, é exatamente de imperador mesmo, né? Aqui... E tem, aqui tem ela em... Tá maior aí? Tá maior aqui, ó. Quer ver? Vamos mostrar ela aqui, depois vai mostrar em tela cheia. Essa aqui, um lado, tinha ali uma figura de uma mulher sentada numa cadeira e do outro... Isso aqui é um retrato do Tibério César. Essa moeda aqui, né? Essa moeda aqui, o tamanho maior para o teu irmão enxergar aí, né? Um amigo enxergar. Então... Agora, aqui é interessante, então, essa colocação de Jesus, ele mandando ele falando para todos nós devemos cumprir a nossa parte legal, nós temos que cumprir a nossa parte. Nós como igreja, como cidadãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, tem que cumprir a nossa parte, não tem como. Aliás, o ser humano sempre fugiu para não pagar de jeito o imposto, mas não tem jeito, né? Agora, ele colocou um lado seguinte, a lei humana não pode entrar em conflito com o divino, né? Com o que está divino. Então, fazer separação entre uma coisa e outra. O imperador tinha que ter o direito de ter o imposto pago ali. E, por outro lado, o que é de Deus também tinha que ter também a parte de Deus. Jesus colocou muito bem isso, separar uma coisa da outra. Rapaz, se o ser humano soubesse separar essa parte material, a parte espiritual, viver essa separação, não misturar as coisas, ele vai viver bem, viu? Porque quando o homem mistura tudo aqui, se nós tivermos resposta sábia, igual Jesus deu para dar a César o que é de César, nós vamos ver bem. Separar, saber separar as coisas, né?
Porque a moeda está aí, o dinheiro está aí. Dinheiro, eu sempre falo o seguinte, brinco com os irmãos, que dinheiro não traz felicidade, mas tira o estresse. O irmão pode fazer uma viagemzinha ali, vai para Cariacica, outro vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mas você saber separar as coisas, tudo tem seu tempo, as coisas, Jesus separou muito bem, ele não condenou isso aqui, mas separou, tem que saber separar as coisas, né? Então acho que é importante. Inclusive, Ian, tem esse texto aqui de Mateus 6,20, fala, Jesus disse, acumular tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, né? Então, ele colocou aqui a recompensa para aquele que é fiel, a acumular tesouro no céu. Nós estamos, por exemplo, na época de trombetas aí, nós estamos incentivando aos irmãos evangelizar, a mandar convites, a mandar hoje está até mais fácil. Você pode da sua casa mesmo mandar um convite para um amigo seu, um colega seu, a pessoa vai recusar, vai achar ruim, vai me bloquear. Mas, irmão, se te bloquear em nome de Jesus, está tudo certo. Bloqueou porque você veio um convite para ele, deixa bloquear. Você fez sua parte, né? Ele aceitou, ele rejeitou. Tem gente que rejeita de forma violenta, mas você tem que fazer. Você tem que fazer sua parte, fazer o convite, evangelizar, trabalhar. Nós estamos numa época de grande trabalho da igreja, de evangelização, preparamos trombetas, nós chegamos aí o trombetas, o grande evento da igreja que está no Maranata, trombetas, então esse trabalho tem que ser feito, separando uma coisa da outra. Agora, o tesouro no céu é você conquistar almas. Você pode ter muito dinheiro na conta, pode ter muitos valores, muitos bens, mas a sua alma pode estar vazia. Agora, o Senhor prometeu o seguinte, aqueles que resgatam almas, eles têm recompensa por ter feito isso. Porque você às vezes tem que fazer um trabalho, o seu sacrifício para a obra de Deus, para você evangelizar, para você trabalhar, é uma coisa que parece que não tem, pode não ter recompensa na terra, mas na eternidade tem, porque você trabalhou, você levou a palavra para alguém, você usou o recurso que Deus te deu espiritual para você levar uma palavra para alguém, um testemunho. Você está juntando tesouro nos céus. Tem gente querendo juntar só tesouro na terra, né? Rapaz, eu sempre lembro de um grande empresário brasileiro, que um dos mais ricos do Brasil. Ele falava sempre o seguinte, ele faleceu, né? Ele falava assim, ó, quando eu morrer, eu sei uma coisa, que nem a carteira do meu bolso vou levar nada. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, que esse material sempre vai existir. Agora, nunca esquecer de juntar tesouro no céu. Você pode juntar tesouro na terra, por quê? Porque às vezes tem uma emergência, você não tem nada, você fica naquele sufoco. Porque, rapaz, você sabe que tem irmãos que perdem até a fé porque está com um problema financeiro grave lá, não conseguiu juntar nada, a hora que apertou. Esse dia teve um senhor aí, que os filhos descobriram uma mala cheia de dinheiro, já tudo desvalorizado, perdeu o valor tudo, né? Era cruzado, né? Era cruzado, perdeu tudo, né? Tem essas coisas, né? Guardou. Usa seu dom, o recurso espirituais para você juntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu, porque aqui a palavra diz, nada que nós fazemos aqui tem recompensa para aqueles que trabalham pela obra de Deus, estão fazendo. Não está fazendo para o homem, fazendo para Deus, então você tem que fazer mesmo. Então, olha só, a palavra dos talentos é assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Recebeu 5 talentos, saiu imediatamente negociar com eles e ganhou mais 5. E do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí depois chegou o senhor dele, esse que escondeu o dinheiro, um dinheiro só, ele ganhou 1, escondeu no buraco lá, guardou em algum lugar, na cova, diz aqui, né? Chegou, só tinha aquele 1 mesmo, os outros investiram o que eles tinham, né? E olha só, 5 talentos de ouro dava 165 quilos de ouro. É mesmo, rapaz? É muito ouro, hein? Rapaz, é ouro com força. Na época, isso era uma... Quem tinha uma dívida dessa era impagável. Essa dívida é. Agora, tem aquela parábola dos talentos aqui. E agora, eu queria lembrar o seguinte, Ian, que interessante, que esse que tinha 2 talentos, ele multiplicou. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 1 não multiplicou. Então, enterrou, né? O que a gente fala sempre é o seguinte, essa multiplicação dos talentos
nós temos que lembrar o seguinte, existem duas situações aqui. Tem aqueles que o Senhor deu um talento na vida dele, tem um talento. O talento que eu digo é o seguinte, o talento que ele tem o recurso que Deus deu para ele investir, para ele, por exemplo, tem um instrumentista, ele tem um talento de tocar instrumento, né? Vamos dizer no sentido espiritual na igreja, ele tem um talento. Ele podia gerar outro instrumentista também, né? Ele ensinar outro, poder aprender, o irmão que... Agora tem aqueles que têm, por exemplo, um talento só, ele esconde com medo de perder. Você sabe que tem aquele que tem medo de perder também? Ele tem medo de, não, se eu ensinar para alguém, vai tomar meu lugar. É um negócio... Agora, isso acontece muito nas empresas, né? Na empresa acontece isso. É um erro gravíssimo, né? A empresa que eu trabalhei, ela trabalhava em cima disso, de um poder passar a herança para o outro, né? E não reter o talento, né? A pessoa morria, ele conhecia às vezes um segredo da câmera lá, não contava para ninguém. Para garantir a vaga dele. Para garantir a vaga dele. Ele escondeu no buraco, ele tapou, fechou ali. Agora, isso aqui, Jesus quis mostrar também o seguinte, você recebeu um talento, aqui ele fala em multiplicação, a obra de Deus é multiplicação, certo? É multiplicação. Por isso que a gente fala, o irmão recebeu, você tem condições agora, no trombeta, você tem condição de dar a palavra para alguém, esse talento, você não pode enterrar o talento seu e guardar, não, eu tenho minha bênção, o Senhor me salvou, não, o Senhor quer salvar outros, quer usar você para isso, né? Exatamente. O Senhor falou, por que você não deu os banqueiros? Por que você não deu os banqueiros, você guardou no banco, fez alguma coisa? Você pegou e guardou, escondeu. Tem gente que quer esconder porque ele está com medo de perder a obra. A obra de Deus não é obra medrosa, não. Não está com medo, eu estou com medo de acontecer isso aqui, não, irmão. Agora, para trombetas e festas, cada um vai receber um convite para fazer pelo menos 3 convites, né? Exatamente. Tem que multiplicar esse convite aí. Não vai enterrar, né? Recebi o convite, vou guardar, não vou entregar para ninguém. Pensa bem, você pode... eu fiz 3 convites, mas nenhum dos 3 aceitaram. Mas você fez, ó. Fez. O importante é fazer, né? Investiu. Agora, o irmão... Agora é interessante que o que tinha 5, ele dobrou. O que tinha 2 aqui... Mas você sabe que às vezes também, na igreja nós temos aquele irmão que ele tem muitas capacidades, né? Tem outro que tem poucas capacidades. Mas você tem pouco. Às vezes tem na igreja um obreiro, um irmão que ele chega cedo para abrir igreja, ele abre a igreja, ele arruma a igreja, tudo ali. Ele não é de pregar, de fazer louvor, mas ele organiza. Cada um tem aqueles 5 fala de ministério também, né? Às vezes tem pessoas que receberam um talento, ele é um pastor, ele vai gerar outros pastores, né? Porque os 5 fala da mão, né? Os 5 que a linha Atos fala dos ministérios. Então ali você pode gerar outros pastores, assim como 2 da comunhão, 1. Tem gente que fica com 1 só, e aquilo ali ele fica muito restrito na vida dele, não quer. Porque a obra de Deus, nós temos que entender, é de multiplicação. O Senhor mostrou aqui nessa parábola que você não pode se restringir a você querer uma coisa para você e não entender que tem que multiplicar. Às vezes você tem que investir mesmo, tem que investir. Agora o investimento é de riscos, a obra de Deus é risco mesmo. Ele não quer viver acomodado, não quer ter risco de nada, não quer ter risco. Eu posso perder, se eu entrar muito a fundo, eu posso perder o que eu tenho, não sei o quê, não, irmão. O Senhor, quem vai dar condições de você prosperar na obra é o Espírito Santo, é o Senhor operando a sua vida. Você não tem que ficar, eu recebi esse talentinho, guardar, esconder aqui para ninguém tomar de mim. Não, ninguém vai tomar isso não. Eu sou Deus, eu sou Deus. Não ficar com isso não, né? Mas vamos lá. Assim, ainda sobre o convite aí, né? A multiplicação no convite para o Trombetas e Festas. Convida uma pessoa, aí aquela pessoa convida a família, convida um amigo, vai multiplicando, né? Exatamente. Então, vamos falar daqui das moedas aqui. Então o denário, falamos aqui do denário.